Meus queridos, amados, prediletos irmãos e ouvintes, aceitem a paz do Senhor Jesus. Quem vos sauda sou eu mesmo, o seu irmão em Cristo, cooperador a Ele. E mais uma vez eu estou aqui com vocês para falar das grandezas do reino de Deus. E desta vez estarei falando sobre Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, que fala sobre assim os céus e a terra foram finalizados e todo o seu exército. E no sétimo dia terminou Deus o trabalho que havia realizado e ele descansou. Querido, esse versículo serve como complemento para o Gênesis capítulo 1 e no versículo 1. Juntos, os dois colocam primeiros 6 dias da criação à parte, o Sagrado Escritura que nos relata sobre o sétimo dia. Em Gênesis capítulo 2 e no verso 2, este é o primeiro uso do número 7 na Bíblia. Um número que exercerá um papel especial e significativo na vida religiosa e social do antigo Israel, que nós podemos denotar no capítulo 4, no 15 de Gênesis, e Gênesis 7, versículo 7, 2, e o 4, e também o 10, E no sétimo dia descansou Deus, estabelecendo assim um exemplo para pessoas que são feitas à sua imagem, que sugere o Êxodo capítulo 20, do 8 até o 11, e também o Deuteronômio do 5, do versículo 12 ao 14. Embora, meus queridos irmãos, Deus tenha descansado de todo o trabalho que havia feito, isto não quer dizer que Deus tenha abandonado o universo. No Novo Testamento, Jesus afirmou que Deus ainda trabalha no mundo, mesmo no dia de sábado. Veja no livro de João, capítulo 5, no versículo 16 e 17. Já em Gênesis, capítulo 2 e no verso 3, esse é o único exemplo durante o processo da criação em que Deus abençoou uma unidade de tempo com o verbo santificou. Esse verbo ele é usado na Bíblia quando alguma coisa é separada para serviço de Deus. O santificou. A palavra santo, ou santificou, ele vem de separação. As coisas que Deus separa para utilizar na sua obra, ela tem que ter exclusividade, ela não pode se misturar, ela tem que ser separada. Em Gênesis capítulo 2 e no verso 4, a palavra em hebraico, ela quer dizer tolendom, que é traduzido aqui como geração, que é usada 11 vezes no livro de Gênesis.
para introduzir uma nova unidade da matéria, né, que está em Gênesis capítulo 5, no verso 1, Gênesis capítulo 6, no verso 9 e Gênesis 10, verso 1. E nesse pericope, ele introduz uma elaboração detalhada de alguns aspectos fundamentais do relato desta criação, que abre o livro de Gênesis, do capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Nós vemos que isso é uma ênfase espiritual e muito especial, que é colocado nos eventos do sexto dia. O versículo 4 de Gênesis, meus irmãos, ele é especial, ele é muito especial. Ele é colocado nos eventos do sexto dia, que o versículo 4, ele inclui também o primeiro uso pessoal de Deus, traduzindo o português como Senhor. O nome mais comumente usado no Antigo Testamento, na grafia hebraica, é transliterado para Yahvé, que é uma palavra que os judeus consideram tão sagrada que eles não permitem pronunciá-la. Então, portanto, a sua pronúncia ela é exata e desconhecida, embora a sugestão comum inclui Jeová ou Javé. Israel constitui essa palavra como Yahvé. Gênesis capítulo 2 e no verso 6, esta fonte de água é uma generosa bênção que fornecia umidade para toda a face da terra no tempo da inocência. E sobre o pecado, que a humanidade mais tarde iria se tornar envolvente em uma fonte de julgamento sobre este pecado, que está em Gênesis capítulo 7, versículo 11. O verbo hebraico traduzido neste versículo 7, do capítulo 2 de Gênesis, ele é usado como formou. Ele é usado em outra parte da Bíblia para descrever profissão. Nós vemos a profissão do olheiro, que está em Jeremias 18, versículo 4, e também Zacarias, capítulo 11, e no versículo 13. Deus, meus queridos, ele age como o divino olheiro, que habilmente ele molda o homem do pó da terra. A Bíblia, no entanto, ela deixa muito claro que as pessoas, elas são algo mais do que apenas seres materiais. Adão passou a viver somente depois que Deus soprou nas suas narinas o sopro de vida. Deus é espírito, Jesus deixou isso claro em João 4, versículo 24. E por isso, quando o Senhor soprou em Adão, ele e todos os seres humanos depois dele se tornaram singular mistura do físico com o espiritual. A expressão traduzida como alma vivente, ela é usada em outros lugares em Gênesis para descrever outros tipos de seres vivos. Vê Gênesis capítulo 1, verso 2. Gênesis capítulo 1, verso 20. Verso 24. Gênesis capítulo 9, verso 12.
os seres humanos, no entanto, eles são considerados como sendo uma classe para si mesmo, porquanto só eles são feitos imagem e semelhança de Deus. No versículo 8 do capítulo 2 de Gênesis, nós vemos a localização do Éden. O Éden era desconhecido. O Éden traz sugestões que incluem a Armênia e o Irã e a Arábia. Mas as mudanças geográficas causadas pelo dilúvio, nos dias de Noé, que está em Gênesis 7, versículo 11, tornou improvável que o Éden venha um dia de ser descoberto. A palavra hebraica Éden significa literalmente deleite. A preocupação de Deus com a beleza e a vista, no fato de que as árvores que ele fez crescer eram agradáveis aos olhos. O amor de Deus pela beleza que mais tarde se estenderia à religião de Israel, que faria uso de mobília, de trabalhar por hábeis artesãos, usando materiais dispendiosos, que a gente vê em Êxodo capítulo 25, no verso 40, ou seja, Êxodo capítulo 25 e Êxodo também 40. Então, naturalmente, a beleza da obra criada por Deus também era prática, sendo boa para alimento. A abundância das águas suprida no jardim do Éden é indicada pelo fato de servi-lo as nascentes para os 4 braços dos 4 rios que percorria no jardim, em Gênesis capítulo 2, versículo 10. A localização desses rios, o primeiro rio, Pison, é desconhecido, é uma terra desconhecida. Como Ávila, existia uma região na península da Arábia, uma ocasião posterior, que até Samuel ele narra em 1 Samuel capítulo 15, versículo 7, sobre essa terra. No entanto, essa terra antediluviana, ela poderia ter representado uma localização diferente. Mas no livro de Gênesis capítulo 2, versículo 13, nós vemos a localização de um outro rio chamado Gion. Esse rio Gion, ele é de Cush e também são desconhecidos. Cush posteriormente ficava localizada na região da Etiópia e do Sudão. Esse relato está em Esté, no capítulo 1 e no versículo 1. E nós temos também em Gênesis capítulo 2, versículo 14, os rios Idequel, que é o rio Eufrates, bem como a Síria, provavelmente ela corresponde às características geográficas lidas ao Irã atual, que deixa
mais um pouco de confirmação sobre esse rio. No Gênesis, no capítulo 15, Gênesis capítulo 2, verso 15, a palavra em hebraico traduzido como colocou significa literalmente fez ou fez descansar. Esse estado pré-pecado é de repouso que antecipa o descanso. Aliviará, Gênesis 5, 29, que no veemente viria da humanidade uma razão da justiça de Noé, né? Que Noé, bem como o descanso de Deus, mais uma vez daria a Israel, após o episódio da adoração do bezerro de ouro, pelo povo de Israel, que aconteceu em Êxodo capítulo 32, do 1 ao 21. E como um ser criado, né, que foi a imagem de Deus, Adão, tal como Deus, ele deveria ser um trabalhador sem a mancha do pecado e cultivar a era pura, a bênção. O verbo traduzir aqui é cultivar, que literalmente significa servir. Então Adão agora, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas para servir a Deus. Todos têm um objetivo diante do Senhor. Deus criou a todos para um só objetivo, para servir. Que traduzindo aqui, se dá como cultivar. E literalmente significa servir. Segunda tarefa que Adão recebeu no jardim do Éden era de guardá-lo. O verbo usado em outras partes para referir essa ação de Deus para com seu povo era de guardá-lo. E ela deriva também no Salmo 121, no verso 3 e 4. Ou seja, trabalhar ou trabalho, que é de uma sentinela, que está em Cantares capítulo 5 e no versículo 7. Já em Gênesis capítulo 2 e no versículo 16, a seriedade da ordem de Deus, ela refletida no fato de ser introduzida por uma expressão de dois verbos hebraicos, que é traduzido simplesmente ordenou. Queridos, na Bíblia King James, essa fórmula era usada frequentemente para expressar decretos reais. Ela se encontra em 1 Samuel, no capítulo 18 e no versículo 22. E também em 2 Samuel, capítulo 18, no versículo 5. Deus deu a Adão a liberdade, limites. As liberdades por Deus concedidas e excedidas em muitas limitações finais. Porque, afinal de contas, Adão tinha liberdade para comer livremente de todas as árvores do jardim, com exceção a uma só. Uma das árvores, ela tinha restrição. Ela não podia ser tocada. O Gênesis capítulo 2 e no verso 17 nos mostra o único limite que Deus colocou para Adão, que foi comer da árvore
do conhecimento do bem e do mal, a qual aparentemente concederia a sabedoria divina. Você pode ver em Gênesis capítulo 3, versículo 22, comer do fruto proibido, aqui representaria para Adão a sua rejeição e também a rejeição de Deus. Como a fonte de sabedoria divina, a sua opção pela desobediência foi declarar de maneira bastante vigorosa na língua original. Com uma construção com dois verbos, morrendo, morrerá. Então aqui, Deus está aqui declarando: tu certamente morrerás. A morte certamente chegaria para Adão e para a humanidade depois que dele, entretanto, a morte na qual Deus adverteu que seria mais do que a morte física, em Gênesis capítulo 3, versículo 19. Além de romper o cordão da vida, o pecado, ele abala o relacionamento amoroso que Adão possuía com o seu Criador e também com o seu ambiente. Veja Gênesis capítulo 3 e no versículo 17 e 18. E com a sua esposa, ele também rompeu o cordão que interligava ao Criador. Gênesis capítulo 3 e no versículo 16. E também com Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 18, o tema da provisão de Deus em relação à necessidade de Adão, que a gente vê no versículo 8, é retomado nessa passagem, quando Deus declara que não é bom que o homem esteja só. Então aqui nós vemos que o Eterno criou o homem com uma necessidade de se relacionar com alguém que lhe fosse completamente relacionado da parte da... Ele queria colocar as pessoas com um coração tranquilo, com o coração em paz, Ele queria trazer para as pessoas, ou seja, para essa pessoa aqui, alguém que fosse completamente que te completasse. Agora Deus, ele suspira e ele vê aqui Adão caindo na sua carência. E assim como o homem e os animais foram formados da terra, mas eles não receberam o fôlego de vida da parte de Deus, que nós vemos em Gênesis capítulo 2, no verso 7, nem a imagem do Eterno os animais não recebeu. Ao dar o nosso nome aos animais, o Senhor disse. Adão, ele mostrou que ele governava e que percebia a natureza, e ele percebia também cada ser vivo, que encontra-se em Gênesis capítulo 1 e no versículo 15. A compreensão de Adão a respeito da natureza dos animais, que ele mesmo nomeou, só realçou uma diferença
porque existia entre ele o restante da criação de Deus que não foi encontrado numa adjuntora, né? No que deve ter sido no momento de solidão da vida de Adão, Deus ele investiu para criar alguém que suspira perfeitamente a necessidade do homem. Uma vez que Deus tornou das suas costelas. Ele jogou um profundo sono no Adão e tomou uma de suas costelas e fez Eva, para usá-lo como a sua matéria-prima, a mulher. Ela corresponderia perfeitamente. Sabem que não identificadamente, mas Adão, tal como Adão, a mulher possuía a imagem de Deus. O fato da mulher não ter sido tomada da cabeça do homem sugere que ela não deve governar. Não sugere isso. Vê lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. O fato de ela não ser retirada dos seus pés indica que o homem não deve oprimir. Veja 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 7. Gênesis capítulo 2, versículo 23, as primeiras palavras registradas tratam de Adão. Expressa o seu deleite como obra das suas mãos, das mãos do Criador e do seu reconhecimento singular adequado. E da última criação divina, que é registrada no relato criativo, de maneira não comparável de qualquer outra peça de artesanato divino. Esta era a singularidade apropriada ao homem, sendo osso do seu osso e carne da sua carne. Adão agora expressa o domínio ao colher o nome para cada criatura, porque afinal de contas, Deus, entretanto, o nome que ele escolheu, o nome sugere que o homem, ele havia como igual. O termo em hebraico para Ishachim, mulher, se identifica completamente feminino, o homem e a mulher. E no verso 24 de Gênesis capítulo 2, o projeto antemporal de Deus para o casamento é declarado aqui. O relacionamento de uma carne que certamente envolve uma união sexual, mas também inclui uma união marido e mulher, uma harmonia espiritual, mental e emocional, visto que os efeitos devastadores do pecado ainda não tinham assolado a natureza. A humanidade não havia necessidade de roupas. Adão e Eva podiam viver sem as barreiras, sem as necessidades para protegê-los. O seu ambiente é um dos outros sem senso de vergonha.
Mais tarde, o tempo dos patriarcas, dos reis, as roupas, elas estavam associadas à dignidade, né? Que era consequentemente um prisioneiro de guerra, que não possuía a permissão de usar roupa. Alguns escravos que não usavam roupas, ou talvez usavam, mas usavam poucas roupas, enquanto a classe social mais elevada usava mais roupa do que qualquer outro grupo associado, né? Então, nesse período da inocência, a roupa ela não era associada ao homem, porque o homem não tinha vergonha, não tinha barreira, não tinha nenhum tipo de objetivo que levava ele a se tampar, ou se esconder, ou se proteger. Aqui eu finalizo o livro de Gênesis capítulo 2, e no próximo eu estarei falando do capítulo 3. É um pouco complicado de entender, porque é um relato que a King James traz diretamente, né, para nosso conhecimento, que às vezes algumas coisas traz alguma dificuldade, mas a gente vai ter que dar uma visualizada no dicionário, na enciclopédia de algumas palavras não entendidas, ou até mesmo no Google pesquisar para entender, porque é um estudo bíblico que exige esses materiais. No mais, eu agradeço a atenção de todos, ficam todos com Deus e a paz do Senhor, e até a próxima.